tinha as suas fissuras, tinha as suas rachaduras. Foi por isso que caiu. Isso nos leva à segunda parte da nossa exposição, segundo bloco. Ou seja, agora eu vou falar dos grupos que faziam oposição à República Velha. Basicamente 4. E com esses grupos, basicamente, com exceção do Partido Comunista, foram esses grupos que derrubaram a República Velha. Então vamos, então, segunda parte da nossa exposição, vamos falar dos grupos que estavam insatisfeitos com a República Velha, que, portanto, queriam derrubá-la. E tinha, para começar, um certo grupo de homens que atacavam a República Velha com argumentos democráticos. Eles criticavam muito a falta de lisura das eleições, o voto de cabresto. Porque vamos lembrar aqui, meus amigos, as eleições da República Velha eram marcadas pela fraude. O voto era aberto. Então, o cidadão que ia votar lá na sessão eleitoral, ele tinha que declarar para o juiz em quem ele ia votar. O voto não era secreto. Então ficavam ali os capangas dos coronéis, inclusive a República Velha foi um período em que se acentuou muito o coronelismo, o mandonismo local, porque desapareceu, por assim dizer, aquela figura imperial que tinha lá em cima, equilibrando o jogo. Então esse período foi um período em que aumentou muito o abuso das oligarquias regionais acima da população mais simples, tanto da classe média como dos despossuídos em geral. Em época de eleição, você ia lá na zona eleitoral, tinha que declarar publicamente o teu voto. Se você não votasse no candidato da oligarquia, você apanhava na saída, literalmente. E tinha inclusive a figura do capoeirista, que era o sujeito que dava a surra nos eleitores recalcitrantes. Basta vocês digitarem aí no Google voto de cabresto, em atas fraudadas, né, mortos que eram ressuscitados e aparecer a assinatura lá. Então você tinha um certo grupo de homens que criticava a República Velha com argumentos democráticos. Esses homens geralmente vinham de oligarquias dissidentes, ou seja, daquelas oligarquias que se sentiam marginalizadas pelo predomínio de São Paulo e Minas Gerais, no comando da federação. Você percebe isso? Muitas vezes, eu tenho que dizer aqui, muitas vezes, essa reclamação aí de caráter democrático, vamos dizer assim, às vezes ela vinha misturada com um certo ressentimento provinciano da parte daquelas oligarquias regionais que não conseguiam abocanhar um pedaço do bolo como julgavam merecer, etc. Né? É o que alguns historiadores chamavam de oligarquias dissidentes. Ou seja, aquela oligarquia que não conseguiu o seu lugar ao sol na República Velha. Muitas vezes isso acontecia. Vamos dar nome aos bois. Eduardo, você pode citar exemplos de homens, né, de líderes políticos que faziam esse tipo de crítica à República Velha e que participaram da Revolução de 30? Sim, eu vou citar aqui 4. O primeiro, né, assim, mais visível, João Neves da Fontoura. Né? E quando você lê as memórias do João Neves da Fontoura, o segundo volume das memórias dele,
lá nas páginas 33, 118, 160 e 211, o segundo volume fala da Aliança Liberal à Revolução de 30, você percebe isso. Ou seja, a crítica dele não era ao federalismo, ele estava mais ou menos de acordo com o federalismo, e o problema dele era com a fraude nas eleições e a hegemonia de São Paulo na federação. Uma crítica de caráter nitidamente democrático. Antes de prosseguir, eu tenho que fazer uma ressalva aqui, pessoal, fazer uma observação. Olhando a trajetória desses homens, o grupo assim chamado democrático, eu percebi que esse grupo aí era o mais relutante com relação a Getúlio Vargas, ou pelo menos foi os membros desse grupo, né, muitos membros desse grupo, romperam relações com Getúlio Vargas depois, na medida em que ele demonstrou tendências centralizadoras e ditatoriais. Outros tiveram uma relação um pouco ambígua com ele. Por exemplo, o João Neves da Fontoura, gaúcho, que participou da Revolução de 30 e que fazia esse tipo de crítica de caráter democrático à República Velha, o João Neves da Fontoura, ele rompeu relações com Getúlio, ficou ao lado dos paulistas em 32, aí depois ele se reconciliou com Getúlio Vargas, depois rompeu de novo com ele, em 53, se demitiu do cargo de ministro das Relações Exteriores. Então ele teve uma relação meio ambígua, meio oscilante com Getúlio Vargas. Outro expoente desse grupo, que eu chamo de democrático, foi o Daniel Krieger. Também era do Sul. Enfim, ele também fazia o mesmo tipo de crítica à República Velha, ou seja, nós não temos uma democracia de verdade aqui, temos uma fraude, um voto de cabresto e tal. Esse daí também rompeu com Getúlio. Quando veio a instauração da ditadura no Estado Novo, ele rompeu relações com Getúlio Vargas, inclusive foi preso um tempo depois, sob acusação de conspirar contra o governo. Isso tudo está relatado nas memórias dele, um livro chamado Desde as Missões, nas páginas 57, 64 e 65, que ele relata isso daí. Outro expoente desse grupo, o Juraci Magalhães, também participou da Revolução de 30 e, lendo as memórias dele, você percebe que a crítica predominante dele à República Velha era essa de caráter democrático. A eleição é fraudada, nós não temos democracia de verdade, igual existe nos Estados Unidos, na Inglaterra, etc. É sintomático, o Juraci Magalhães participou da Revolução de 30 e ocupou o cargo ali de interventor na Bahia durante algum tempo e também rompeu relações com Getúlio Vargas, passou para a oposição quando veio o golpe do Estado Novo, quando veio a ditadura. Ele fala disso nas memórias dele, um livro intitulado O Último Tenente, lá nas páginas 18, 186, 187, e comenta, quando veio o golpe do Estado Novo, para mim foi a gota d'água, porque ali eu vi o regime fascista e tal, então resolvi me afastar. E por fim, outro expoente desse grupo que eu estou descrevendo, muito notório, foi o Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha, que foi secretário de Justiça do Rio Grande do Sul, quando o Getúlio Vargas governava aquele estado. E muita gente acha estranho, inclusive, como que o Getúlio se dava com Oswaldo Aranha, tinha Oswaldo Aranha na sua equipe, sendo um homem tão diferente. Oswaldo Aranha, um homem perfil mais democrático, Getúlio Vargas, no entanto. Oswaldo Aranha tinha uma tendência mais pró-americana, Getúlio Vargas, nem tanto. A explicação está no fato de que Oswaldo Aranha foi a figura central na preparação da Revolução de 30, no sentido de negociar apoio em outros estados. Eu percebi esse padrão. Lendo as memórias dos envolvidos, eu percebi esse padrão. Todos eles se referem ao Oswaldo Aranha como o cara que
nos preparativos da Revolução de 30, viajou para o Nordeste, viajou para Minas Gerais, viajou para não sei onde, para falar com oligarcas insatisfeitos de outros estados, né, que estavam querendo também derrubar a República Velha. Então, apesar dele ter essas diferenças com Getúlio Vargas, todos os depoimentos que eu peguei, que eu encontrei, confluem no sentido de apontar o Oswaldo Aranha como o costureiro, como uma espécie de pombo-correio. Vamos lembrar, meus amigos, vamos lembrar, naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, e telefone só fazia chamada local e telégrafo não dava para confiar, sobretudo para conspirar. Então, se você quisesse organizar um levante armado num país do tamanho do Brasil, com comunicações precárias e transportes idem, tu tinha que camelar mesmo, suar a camisa andando para lá e para cá, negociar apoio. E essa tarefa foi fundamentalmente do Oswaldo Aranha. E ele também tinha esse perfil. A crítica que ele fazia à República Velha tinha esse caráter liberal democrático. É sintomático, é sintomático. Ele também teve uma relação muito ambígua com Getúlio Vargas. Por exemplo, ele tentou convencer o Getúlio a entregar os pontos. Teve a Revolução Paulista, em 32. Isso está registrado no livro do Carlos Vergara, obra intitulada Eu Fui Secretário de Getúlio Vargas. Lá nas páginas 86 e 90 ele relata que Oswaldo Aranha tentou convencer o Getúlio a arregar a Revolução de 32, negociar uma rendição honrosa ali, uma saída honrosa. E mais tarde, quando o Oswaldo Aranha era embaixador do Brasil nos Estados Unidos, e veio o golpe do Estado Novo, ele renunciou ao cargo de embaixador, um telegrama datado de 15 de novembro de 1937, ou seja, 5 dias depois do golpe, ele renunciou ao cargo de embaixador lá nos Estados Unidos, veio para o Brasil e tentou reverter o golpe do Estado Novo. Enfim, isso está registrado nas memórias do Marechal Eurico Gaspar Dutra, que era ministro da Guerra na época, no livro O Dever da Verdade, a página 271. Também está registrado nas memórias do Luiz Vergara, na página 146, e também nas memórias do Vladimir Toledo Pisa, outro colaborador do Getúlio, nas páginas 31, 32, 42, 46. Inclusive o Pisa vai mais longe. Segundo está escrito aqui nas memórias do Pisa, um livro intitulado Por Quem Morreu Getúlio Vargas, Oswaldo Aranha não tentou apenas reverter a implantação da ditadura em 37. Ele conspirou com o governador de São Paulo para ver se acabava com aquilo. Não deu certo. E aí depois, meio contrariado, ele aceitou o cargo de ministro das Relações Exteriores, de chanceler. Só para esclarecer vocês, Oswaldo Aranha foi ministro da Fazenda de 1931 até 34. Depois, ele foi embaixador do Brasil nos Estados Unidos de 1934 a 38, 37, finalzinho de 37. E, por fim, ele assumiu o cargo de ministro das Relações Exteriores. Ficou de 1938 até 1944. Pelos indícios, isso aí é verdade. Isso aí, os indícios que eu recolhi indicam que ele conspirou sim. Ele teria até entrado em contato, segundo o Pisa, teria entrado em contato com autoridades americanas para tentar acabar com o Estado Novo. Não conseguiu, porque no meio do caminho tinha uma pedra que era o general Góes Monteiro. É uma figura de quem eu vou falar mais adiante. Então, meus amigos, assim eu termino essa primeira sessão do nosso segundo bloco. Você tinha um determinado grupo de homens, de lideranças da época, que
atacavam a República Velha com argumentos de tipo democrático. Ou seja, criticavam muito a fraude nas eleições e, às vezes, essa crítica vinha misturada com um certo ressentimento provinciano com relação ao Estado de São Paulo e à hegemonia, né, a supremacia do Estado de São Paulo nos negócios da federação.